Muito bem, pessoal, iniciamos então nossa aula de gestão de processos. Vamos iniciar aqui já compartilhando a nossa tela. Tela compartilhada. E o assunto da nossa aula de hoje é mapeamento e modelagem de processos de negócios. Isso aí. Então, vamos lá. É uma aula bastante interessante, por quê? Porque a gente vem estudando, né, toda essa parte de gestão de processos, e aí estamos adquirindo aí uma série de conhecimentos nessa área, e agora chegou a hora de a gente começar a desenhar isso, começar a escrever sobre isso. Então, no primeiro momento, você faz um mapeamento, e no segundo momento, você faz a modelagem. Isso a gente vai ver na aula de hoje. Então, nessa aula, a gente está explorando tanto a parte de mapeamento quanto de modelagem. Como eu já disse, são conceitos assim, fundamentais para a gente entender como é que as atividades se desenvolvem dentro de uma organização. Tá? E o nosso objetivo sempre aqui é melhorar a eficiência, né, dos processos. Então, nosso objetivo é entender os conceitos de mapeamento e modelagem de processos. E aí eu vou mostrar para vocês técnicas e ferramentas para você mapear e modelar. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: nessa aula, eu vou utilizar já uma ferramenta que vocês já conhecem. Porque eu quero aproveitar aí já o conhecimento de vocês, das outras disciplinas que vocês estão trazendo para cá. Na próxima aula, a gente vai conhecer uma ferramenta que é específica de gestão de processo. Mas, na aula de hoje, a gente vai trabalhar já com ferramentas já conhecidas, que vai, inclusive, facilitar o processo, e aí vocês vão estar mais focados na parte de gestão, na parte de regras, né? Esse vai ser o nosso objetivo. Bom dia. Dia quando você entrar na sala, você me avisa, tá? O nosso meeting aqui. Bom, e aí, nós vamos aplicar esses conhecimentos em exemplos que eu vou estar apresentando para vocês. Ok? E aí, gente, um outro detalhe importante é que nessa aula eu vou estar definindo também o trabalho dessa nota, tá? A nota 2. Para vocês já começarem a desenvolver esse trabalho. E depois, depois desse momento de teoria, desse momento de aula, né, que a gente está gravando aqui, a gente vai bater um papo sobre isso. Vamos voltar a falar sobre o trabalho. Então, vamos lá. Conceito de mapeamento de processos. Vamos começar falando sobre mapeamento, que é uma técnica de gestão que consiste em analisar e documentar. Então, o primeiro ponto, eu analiso, o segundo, eu documento, de forma estruturada, todo o fluxo de atividade de um processo dentro de uma organização. Por meio de ferramentas visuais, a gente vai ver aqui, como é o caso de fluxogramas, que vocês já conhecem, e também diagramas, que vocês já conhecem alguns, principalmente o diagrama da UML, né? O mapeamento detalha cada etapa, as entradas e saídas de cada atividade, os responsáveis por cada fase, os pontos de decisão e os resultados utilizados. Essa técnica, ela propicia uma visão completa, integrada do processo, identificando os gargalos, redundâncias, falhas de comunicação e oportunidades que você vai ter para poder otimizar o processo. Então, a gente vai conhecer isso aí por meio dessa ferramenta que a gente vai ver. Além de auxiliar na compreensão do funcionamento do processo, o mapeamento facilita a comunicação entre as áreas, obviamente, permitindo padronização de procedimentos, na implementação de melhorias, facilita treinamento de colaboradores, consequentemente, vai melhorar a eficiência, né, de todo o processo, qualidade, produtividade. Técnicas para mapeamento. Então, existem algumas técnicas. E aí, a gente destaca aqui fluxogramas, que é muito tradicional, diagramas de fluxo de dados, conhecidos como DFD, e alguns mapas CIPOC,
que envolvem suppliers, inputs. O Diego chegou na área, gente. Vamos lá. Vamos autorizar o Diego aqui. Legal. Então, vamos voltar aqui. Vamos lá. Bom, então, cada técnica tem a sua aplicação específica e vantagens. Então, o que a gente vai fazer? Na parte de mapeamento, nós vamos trabalhar com fluxograma, que é uma coisa simples, né? Para a gente utilizar. Conceito de modelagem. Então, uma vez que eu fiz o meu mapeamento do meu processo de negócio, que eu estou como um gestor, né? Depois eu vou para a modelagem. Então, já definimos que vamos utilizar fluxograma como ferramenta para poder fazer o mapeamento. A gente vai ver na sequência aqui um exemplo, né? Eu vou estar utilizando. Então, uma vez que a gente utilizou o fluxograma e fizemos todo um mapeamento, eu costumo sempre utilizar nas nossas aulas, dentro da área de tecnologia de informação, dentro da área de TI, aquele processo de atendimento ao cliente, que eu acho muito interessante. Inclusive, é a proposta que eu trouxe para vocês. É uma coisa simples, de fácil entendimento, já temos aqui alguns alunos com experiência nisso, eu acho muito legal. Isso vai facilitar, vocês conhecendo as regras de negócio, vocês exercitarem essa parte tanto de mapeamento quanto de modelagem que a gente vai ver agora. Modelagem de processo é a representação gráfica também e formal de um processo, utilizando linguagens e notações padronizadas, como é o caso da UML. Eu sou fã dessa notação, não chamo isso de linguagem, chamo isso de notação, a UML, com os seus diversos diagramas, né? Essa técnica vai além do simples mapeamento, buscando entender e representar a lógica interna. Então, uma vez que você fez um mapeamento, então imagine o seguinte, mapear é fazer um desenho inicial. Quando você modela, você começa a se envolver com a lógica interna do processo, as interações entre os elementos, as regras de negócio em si e os objetos envolvidos. Entendeu, Marco? A diferença? O mapeamento para a modelagem? A modelagem é algo assim um pouquinho mais profundidade, entendeu? A modelagem permite simular cenários, analisar o impacto de mudanças no processo, identificar oportunidades de automação e desenvolver soluções mais eficazes e eficientes. Por meio da modelagem, as organizações podem melhorar a comunicação, a documentação, a gestão de riscos e a tomada de decisões estratégicas, garantindo a otimização e a melhoria contínua de seus processos. É altamente recomendável essa técnica, tá, de modelagem para os gestores de processos. E quais as ferramentas? A gente já citou algumas, né? Agora, existem também as ferramentas como BPMN, que é o Business Process Model and Notation. É uma notação e modelagem, né? E também a UML. Então, nesse primeiro momento, vamos utilizar a UML. Fica para a próxima aula a gente conhecer essa nova ferramenta BPMN. Tá? Por que eu quero utilizar a UML? Porque ele vai ser, inclusive, foco aqui do nosso trabalho. Tá? Gente, deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, rapidinho. Não vai ficar buzinando aqui. Beleza, ok. E eu estava dizendo que a gente vai utilizar o ML nessa aula estrategicamente, porque o trabalho a gente vai fazer com base nesse diagrama que eu vou estar apresentando para vocês. Na verdade, não vou estar apresentando, você já o conhece. Eu vou estar simplesmente citando e aí a gente vai desenvolver um trabalho em cima dele. Agora, ambas as ferramentas permitem criar diagramas padronizados que facilitam a comunicação e análise dos processos.
Existem ainda outras ferramentas específicas, como esse Visage, Lucidchart e o Microsoft Visio, que é muito conhecido também no mercado. Bom, com base nisso, eu vou propor um trabalho. Tudo bem, Carlos? Tudo bem? Depois você pode acessar o Meeting lá, que eu autorizo acessar a sala aqui, tá bom? E aí, pessoal, quero que vocês fiquem atentos agora, que ao mesmo tempo que a gente vai apresentar, rever, melhor dizendo, essas técnicas, eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês vão utilizá-la no nosso contexto aqui de gestão de processos, tá? Para isso, eu elaborei um trabalho, que é o seguinte: vocês vão criar um mapeamento de processo por meio de um fluxograma. Então, a ferramenta para o mapeamento será o fluxograma. E para modelagem, vocês utilizarão um diagrama, o diagrama de atividades da UML. Daqui a pouquinho, na sequência, eu vou estar mostrando mais para vocês. Para quê? Para um processo de atendimento ao cliente, como eu já havia dito para vocês, em uma empresa de TI. O processo possui os seguintes passos: recebimento de chamadas, triagem, resolução, fechamento e fechamento do chamado. Então, nós já vimos aqui em outras aulas essa mesma atividade, esse mesmo cenário que eu estou apresentando para vocês. Inclusive, não sei se o Marcos se lembra, né, Marcos? Você trouxe uma experiência que você tem com esse software, né? Lá na empresa que você trabalha. Então, vai ser um software de tickets, né? De atendimento ao cliente. Então, o cliente vai ligar lá para um determinado setor, alguém vai atender, vai fazer o recebimento da chamada, vai fazer a triagem daquele chamado, vai apresentar uma solução e vai fazer o fechamento. Então, eu já ilustrei para vocês aqui uma espécie de mapeamento. Concorda comigo? Nós já fizemos um mapeamento. Nada profundo, né? Nenhum tipo de profundidade, mas já fizemos aqui um mapeamento. Para isso, vocês vão usar o quê? Fluxograma. Para desenhar isso. Então, mapeamento do processo por meio de um fluxograma. Visualizar o fluxo do processo de forma clara e concisa, identificando os passos, decisões e possíveis desvios. Quais são os elementos do fluxograma? Bom, e aí eu já estou apresentando aqui o cenário de trabalho para vocês. Tá? Daqui a pouco, no outro slide, eu vou mostrar um exemplo de um fluxograma para a gente poder dar uma relembrada. Então, a gente tem no fluxograma um símbolo que representa o início, que é o ponto de partida do processo. A gente vai ter que representar o recebimento de chamadas, representa o ponto de entrada do processo, onde o cliente solicita o atendimento. Então, ele pode ser via chat, pode ser via WhatsApp, pode ser via telefone, pode ser via e-mail, né? Depois vem o processo da triagem, representa o passo de análise e classificação do chamado, definindo sua prioridade, natureza e complexidade. Quer dizer, eu já estou fazendo um desenho para vocês aqui. Depois vocês vão ter que tratar isso lá no diagrama de atividades, quando forem modelar. Outro processo, fechamento do chamado, representa o ponto final do processo, onde o cliente confirma a resolução do problema. Muito bem, o cara estava com um problema lá, a máquina dele não queria ligar, ele fez um chamado, foi atendido, a máquina voltou a funcionar, foi feito o fechamento daquele chamado. O fim representa o término do fluxo do processo. A gente tem um símbolo, né, que representa o fim. As decisões, representadas por losangos, indicando pontos de bifurcação do fluxo, com base em critérios específicos. Tá? Então, por exemplo, o Marcos foi solicitado para resolver um problema de um determinado setor. Quando chegou lá, ele verificou que ele necessita de um suporte de um outro pessoal, de uma outra empresa, alguma coisa assim. Quer dizer, o atendimento do Marcos vai ficar condicionado, vai ser uma decisão. O Marcos resolveu? Sim? Não. Por quê? Aí ele vai ter que criar lá um fluxo de repetição para indicar que, é o seguinte, enquanto eu não receber esse atendimento externo, não consigo atender meu chamado, concluir meu chamado. Tá? Então,
esses processos de decisões fazem parte também, tanto do mapeamento quanto também da modelagem. E os fluxos são aquelas setas que indicam a direção para onde o processo está indo, para onde ele caminha. Então, um exemplo clássico seria isso aqui. Ó. Inclusive, esse exemplo aqui é um exemplo de um processo voltado ao atendimento a clientes. Tá? Depois vocês analisem com calma. Eu quero chamar a atenção de vocês para os símbolos. Ó. Esse símbolo inicial aqui é de entrada e saída, esse losango aqui é decisão, esse retângulo representa os processamentos, tá? Símbolo de decisão. Tem um símbolo aqui de relatório, inclusive, quando dá uma saída de relatório. Tá? Essas setas representam os fluxos e o símbolo de finalização, né, de fim do processo, também é representado, como é o caso do início. Tá certo? Muito bem. Então, agora vamos falar de modelagem. Conhecemos a parte do fluxograma, que a gente vai fazer o mapeamento, e para modelar. Vamos lá. Modelar o processo de forma mais detalhada, mostrando as atividades, fluxos de controle e os objetos envolvidos. Então, aqui a coisa tem mais profundidade. Tá? Quais são os elementos do diagrama de atividades? Alguém se lembra? Vamos ver? Vamos lá. Então, vamos fazer uma descrição deles aqui. Vamos lá. Primeiro, a gente tem atividade. Representa uma ação ou tarefa a ser realizada. Fluxo de controle representa a sequência de execução das atividades. A bifurcação é como se fosse a decisão lá no fluxograma. Representa um ponto onde o fluxo pode se dividir em múltiplos caminhos. Junção representa um ponto onde múltiplos caminhos se juntam. Nó de decisão representa um ponto onde se escolhe entre diferentes caminhos, com base numa determinada condição. Você tem o nó de decisão, tem o nó de junção, representa um ponto onde múltiplos caminhos se convergem. Nó de partida representa o ponto de início do fluxo, nó de término representa o ponto final do fluxo. Objeto representa um objeto do sistema, aquilo que participa do processo, sem análogo ao processo do fluxograma. Ação de objeto representa uma ação realizada por um objeto. Então, esses aqui são os elementos do diagrama de atividades, representado no próximo slide, como vocês vão ver. Essa representação aqui é exatamente a representação de um diagrama de atividades lá da UML. Tá? Então, o bacana disso é que a gente vai ter um tempo aí para a entrega desse trabalho até a prova, né? Então, a gente vai ter um tempinho interessante aí que vocês vão poder desenvolver. Vai ser legal para vocês aproveitarem e estudar esses dois diagramas, rever e estudar com mais profundidade, porque vocês vão precisar de utilizá-lo, tanto o fluxograma quanto o diagrama de atividades da UML. Tá? Então, fica a cargo de vocês fazerem esse estudo aí, trabalho em equipe, né? Vocês vão poder dividir esse trabalho aí. Está com alguma dificuldade aí, Carlos? Ah, tá ok. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Bom, uma vez que vocês já conhecem a ferramenta que vão utilizar para fazer a modelagem, e já fiz apresentei a definição de cada um dos elementos desses dois diagramas. Agora, a gente vai mastigar ainda mais, tá? Para facilitar o desenvolvimento de vocês. Porque o objetivo aqui é que vocês unam a habilidade de vocês em utilizar uma ferramenta e adaptar a um processo, adaptar as regras de negócio de um processo. Então, eu já vou desenvolver mais essas regras aqui para facilitar vocês depois só aplicarem. Tá? Então, vamos lá. A gente vai detalhar cada passo desse processo de recebimento de chamados, tá? Ou melhor dizendo, atendimento a clientes, né? Recebimento de chamados é o primeiro passo. Qual o objetivo desse primeiro passo? Capturar as solicitações de atendimento dos clientes.
Então, Marcos, lá na sua empresa tem alguém que fica nesse ponto, fazer essa recepção aí. Inclusive, pode ser automatizada, né? Nem tem uma pessoa, né? Pode ser uma solução, pode ser uma captura automatizada. Né? Com? Beleza. Ok. Então, você já pode pensar nessa solução aqui para esse mapeamento e modelagem. Quais as ações desse primeiro passo? Receber chamados por meio de canais por telefone, e-mail, chat, sistema de ticket, ou outros, tá, cá? Registrar informações básicas do chamado, nome do cliente, contato, descrição do problema. E qual a saída? Um novo chamado registrado no sistema. Quer dizer, teoricamente, nesse momento aqui, vai ser feita a chamada para um técnico, né? Para se buscar a solução desse chamado. E aí é feita a triagem, que é exatamente o segundo passo. Qual o objetivo? Classificar o chamado para direcionar para o recurso adequado e garantir a priorização. Quais as ações? Analisar a descrição do problema e identificar a natureza. Qual é o problema que está tendo lá no setor? É problema de máquina? É hardware? É o programa que está dando problema? Ou é a rede que não está funcionando? A internet parou de funcionar? Então, a gente vai analisar qual o problema. Classificar a urgência do chamado. O cara está parado, não consegue fazer mais nada se não estiver funcionando. Então, vai ser ou alto, médio ou baixo. Consultar a base de conhecimento para verificar se existe solução pré-existente. Quer dizer, na triagem, provavelmente vai existir um FAQ, né? Para o cara poder ler aquele FAQ. Você sabe o que é FAQ, Marcos? Fala para a gente aí. Exatamente isso. Eventuais problemas que ocorreram e já foram resolvidos, e que talvez de simples, né, solução, fica lá no FAQ, onde o cara vai poder consultar. Opa, já aconteceu esse problema, a solução já está aqui. Né? Saída, um chamado classificado e priorizado. Okay? Bom, classifiquei o problema de computador. O problema é de rede, desculpa, de rede. Internet não está funcionando. Vamos classificar. O problema é de urgência alta, média ou baixa. Vamos dar prioridade aí. E assim a gente faz esse passo. A gente conclui esse passo. Próximo passo é a resolução. Qual o objetivo? Solucionar o problema do cliente de forma eficiente. Quais são as ações? Bom, quando o problema é simples, fornecer solução via base de conhecimento ou FAQ. Direcionar para tutorial online, resolver por telefone ou chat, fechar o chamado. E quando o problema é muito complicado, o que a gente faz? Escalonar para o técnico especialista. Esse problema aqui, o cara não consegue fazer um fechamento lá, tem que chamar o Marcos para poder auxiliar, dar um apoio técnico lá. Você vai, então, agendar a visita técnica, o técnico vai monitorar o processo de resolução e vai comunicar regularmente com o cliente. Qual a saída? Um problema resolvido e um chamado pronto para ser fechado. Está resolvido, pronto. Vamos fazer o fechamento agora, que é o próximo passo. Qual o objetivo? Finalizar o atendimento ao cliente, garantindo sua satisfação. Quais as ações? Confirmar a resolução do problema com o cliente, avaliar a qualidade do atendimento. Isso é importante, tá, gente? Isso eu quero que vocês pensem nisso. Ao fechar o atendimento, o usuário ele tem que dar uma nota, né? Como é que foi a experiência que ele teve, né? Com aquele atendimento. Enviar pesquisa de satisfação. E, finalmente, arquivar o chamado. Com a saída, um chamado fechado e arquivado no sistema. Muito bem. Então, com isso, a gente traçou toda a trajetória para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Ok? A gente vai conversar mais sobre isso depois desse momento aqui, tá? E quais as considerações que a gente faz dessa aula? Que a criação de um mapeamento e modelagem que nós apresentamos para um processo de negócio, o que ele permite? A otimização do fluxo de trabalho, a melhora na comunicação interna e externa, e garante, obviamente, o que a gente mais busca, né? Que é a satisfação do cliente. Ok? Muito bem. Então, com isso,
a gente encerra aqui esse primeiro momento. Opa, tem várias pessoas querendo acessar aqui, hein? Otávio, Carlos, maravilha. Então, a gente termina aqui esse nosso primeiro momento, tá? Vou parar aqui a apresentação. A gente termina, então, esse nosso primeiro momento e a gente continua no nosso bate-papo aqui. Eu vou encerrar a gravação, finalizar a gravação, e a gente continua conversando um pouquinho mais, vocês vão ter oportunidade para poder tirar as dúvidas, eventuais dúvidas, e vamos conversar um pouquinho mais sobre o trabalho, tá bom? Então, estou finalizando aqui, pessoal, a gravação. Ok? Valeu, pessoal.